O Barroso defende a regulação das mídias e diz que a medida, ele defende, é o oposto da censura. Coloca as risadas do Bolsonaro aí, Felipe Dilon. Esse negócio do Barroso, tudo isso que vocês falaram é bem local, né? Bem brasileiro, mas isso vai além da gente, vai além do Brasil. Na verdade, ele está defendendo a regulação das mídias, quem está fazendo isso é a própria ONU. E a gente sabe que o STF é fechado completamente com as resoluções da Agenda 2030 da ONU. E essa Agenda 2030 da ONU prevê a regulação das mídias, porque quando eles, lá na nova ordem mundial, os tais donos do mundo, os metacapitalistas, etc., criaram esse plano aí que está em vigor agora, eles não contavam com a internet, com a força da internet. Então, agora eles têm que trazer essa regulação. É uma coisa que está sendo discutida no mundo todo. A gente viu acontecer a censura, principalmente ao pensamento contrário à agenda. E aí é que vem a questão da censura. Ele diz que não é censura, que é regulação, porque todo mundo pode falar o que quiser, desde que esteja dentro da agenda. Se estiver fora da agenda, aí precisa ser censurado. Agora eles acharam que o mundo todo ia comprar a agenda, e a verdade é que o mundo inteiro não comprou a agenda. Então, hoje eles têm um problema mundial, porque eles ficam passando nos seus políticos, esses bem alinhados com a agenda, principalmente na Europa, absurdos, que nem passaram na Espanha recentemente, etc., e as pessoas, os cidadãos, são conservadores por natureza, não gostam, vão para as mídias sociais e criticam. E essas críticas não devem ser vistas, né? Então, eles diminuem alcance, fazem tudo. A gente viu, comentamos aqui semana passada, a questão do Twitter, com relação às ações durante a pandemia, como ele boicotou, inclusive, pareceres de cientistas, de médicos, de todo mundo que era contrário ao quê? Àquela informação permitida. Então, assim, na verdade, o que estamos falando aí sempre é do que é permitido e do que não é permitido falar. Então, é lógico que regulamentação é censura. Como disse a Vanessa, é impossível dissociar uma coisa da outra. Isso é só feito pela distopia, pela mesma distopia que diz que o MST é um movimento popular e não um movimento terrorista, a mesma distopia que faz a gente achar que narrativa é verdade, e assim sucessivamente. E a gente tem visto essas narrativas serem destruídas pela realidade muito, né? Todos os Estados Unidos já está acontecendo, principalmente com essa questão aí da pandemia. Então, tudo que era verdade no início da pandemia, hoje já é considerado praticamente uma inverdade. E só que, naquela época, todas essas verdades não precisavam ser censuradas. Então, a gente está vendo aí que existe um tipo de pensamento, um tipo de ideologia, um tipo de agenda, que essa pode falar o que quiser, na internet, nas redes sociais, na mídia, qualquer mídia, não tem problema. E uma outra forma de pensamento antagônica é essa, dizendo, não é bem assim, não é desse jeito que a gente vai fazer. Esse precisa ser podado, cortado, porque ele normalmente vai de encontro àquilo que as pessoas realmente querem e desejam. Então, assim, eu preciso mudar o meu discurso, preciso mudar o discurso da mídia, e o discurso da mídia paga, esse foi fácil, né? Porque a ONU já domina a mídia paga, o tal consórcio de imprensa, então sobrou o quê? Sobrou as redes sociais. Então, vamos para cima das redes sociais para que a gente impeça o cidadão de dar a sua opinião, seja ela qual for. Isso, além de ilegal, no caso do Brasil, a nossa Constituição diz que isso não pode ser feito, e eles agora querem fazer isso dizendo que tem um discurso libertário, que estão defendendo qualquer coisa. O que eles estão defendendo sempre é a Agenda 2030, é a ONU, é os donos do mundo. Disso vocês não precisam ter dúvida. Quanto ao Felipe Neto, você que é mãe, bloqueia, viu? Bloqueia, porque para as crianças não faz nem um pouco bem ouvir o que ele fala. Minutos. Rebeca, o Felipe disse que tem superchat. Tá de olho aí? Sim. Judson Rocha Júnior, dando dinheiro para a plataforma do Google para mandar o pessoal assistir naquela plataforma chamada Parece com o nome do filme Rambo. Valeu. Valéria Lima mandou R$5. Bom dia. Vocês falaram do kit de redução de danos no carnaval? Citamos ontem aqui, lá de Pernambuco, de Olinda, não foi? Na questão... Vocês viram isso? Você viu, Tati? Quer falar sobre isso? Eu não acompanhei muito. Não, é absurdo, né? Eles estavam dando várias coisas para as pessoas que
que exageraram, né? O pior de tudo foi darem canudinho para as pessoas usarem a cocaína. Peraí, né? sério? Foi. É. Não, eu não vi. Peraí, você tá de brincadeira. Não, a gente está falando Tem um sério. vídeo disso aí, Felipe? Não, pega aí. Você prepara, por favor, Tati. Não, eu não sabia, gente. Tô pensando que é outra coisa. Não, eles estão sendo, inclusive, processados. Botaram uma casa no Carnaval de Olinda para fornecer esse tipo de coisa, segundo eles, para deixar mais higiênico. Acho que envolvia, eu não sei o que envolvia, o que me chamou mais atenção foi essa questão do canudinho mesmo. Mas eu acho que envolvia pílula do dia seguinte, coisas do gênero assim também. Sim, bastante coisas. Inclusive, é isso. Era como se fosse para você não ficar doente. Tipo, não pegue Covid, fique doidão. O conceito era mais ou menos. Eu pensei que era só camisinha. Não chegaram a dar essas seringa, Não. Seringa não. A camisinha sempre distribuíram no carnaval. Isso aí é o de menos. Tem esse vídeo aí, Felipe Dilon? Rapaz. Inacreditável. É mais ou menos uma normalização, né? Tipo, isso já é normal, isso já está ok, e aí, então, vamos fazer uma ação de saúde pública para que essas pessoas aí tenham um canudinho adequado e tal, não se contaminem. Enfim, mais um dos absurdos, né? Provavelmente com dinheiro público, ainda é possível que tenha sido patrocinado ainda por cima com dinheiro público. Inacreditável. Não tenho certeza. Mas já tem a ver com a decadência moral, né? Aliás, falar o que do nosso carnaval, né? Além de decadência moral. Deixou de ser música, deixou de ser arte, deixou de ser cultura, para ser Sodoma e Gomorra agora. Se bem que sempre foi, né? Assim, eu acho um pouco de hipocrisia. Piorou, mas não era assim, não. Ah, mas eu me lembro Olha quando que eu eu não sou era daqui. jovem. Quando eu era jovem, a gente via aquela revista Manchete, Fatos e Fotos, as fotos do carnaval, maior pegação, maior baixaria, já era daquela época. Mas vai, olha, tipo. o que eu tenho ouvido... É que agora na rede social qualquer um aparece. Não, agora é um misto da imoralidade também, da sujeira espiritual e moral e também da violência, né? Número de crimes cometidos, gente que morreu, tiroteio em pleno circuito do carnaval, gente, é coisa de maluco, né? Coisa então, de maluco. isso não acontecia há um tempo atrás, há anos atrás, acho que há 10 anos, 15 anos atrás, tinham... Foi a Vanessa que comentou aqui, né? Que já foi trabalhar no carnaval e não acompanhava essa onda de marginalidade ao extremo, como acontecia. Ah, não. Não tinha esse negócio. Mas isso tem a ver com a escalada da violência também no Rio de Janeiro e na Bahia, né? Tem a ver com a esquerda, Tati. É a esquerda. Você pega aí a Bahia antes, eu não estou aqui defendendo a CM, claro que eu tenho que defendê-lo aqui porque ele foi um bom governador, tirou a Bahia do churume, colocou a Bahia na rota do turismo, da rota da economia, trouxe várias empresas, mas não sou netista, não sou do... Você entendeu? Mas você pega a Bahia, eu coloquei no meu Twitter, antes de 2007 e depois de 2007. Por que 2007, Timóteo? 2007 foi o ano em que Jacques Wagner sentou na cadeira lá no Palácio de Ondina e se tornou governador da Bahia. Olha a escalada da violência, da criminalidade. A Bahia nem figurava entre os 12 estados mais perigosos do Brasil. Em 2009, pum, a Bahia. Em 2010, a Bahia já foi primeiro lugar no índice de violência. Já foi, acho que hoje é segundo ou terceiro lugar. Acho que só perde para o estado do Piauí, se não me engano. Tô rindo, desculpa, é porque... É tão tosco, né? Tem a ver Manda com pra o mim discurso, né? Porque o discurso é um discurso de liberação, né? Então, se o discurso é de liberação, eu já logo vou partindo do princípio que todo mundo usa, que estou aqui de bacana, porque é o que eles querem, né? A gente tem aí narcotraficantes presidentes de países como a Colômbia, como o Chile e tal, que têm uma visão de que precisamos liberar. E a gente não pode esquecer que o Brasil é uma rota do maior rede de narcotraficantes do mundo, né? Então, assim, toda essa América Latina, além de produtora, ainda é quem distribui para o mundo todo. Então, quanto mais a gente liberar, melhor. Então, esse tipo de ação dessa ONG aí, já entrando nas escolas, já para criar uma consciência de que não, que está ok, que não faz mal nenhum, que tem redução de dano, etc. Porque faz parte da agenda, né? Tudo faz parte da agenda. Aí,
o Barroso não censura. Não censura, apesar de nós todos acharmos absurdo, ele não vai censurar e nem vai dizer que essa moça está fazendo discurso de ódio, está dizendo que ela está fazendo um serviço de utilidade social. pública. Tudo é uma questão de narrativa e de que agenda eu estou defendendo. Então, a gente precisa estar muito claro aí também qual é a agenda que nós precisamos, enquanto sociedade civil, combater. Né? E de forma organizada, dentro das escolas. A Vanessa muito bem falou das escolas, que são campo minado, mas eu acho que pior que as escolas hoje são as universidades, principalmente as federais. Eu tenho 2 filhos em idade de universidade e eu não quero permitir que eles frequentem nenhuma universidade. Eu acho que eles não devem... Eu fui obrigada, praticamente, a passar na Universidade Federal. Meu pai me obrigou. Eu tinha que estudar para passar na Federal e tal. Fiz isso. Passei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje eu não quero que nenhum dos meus 2 filhos frequente uma universidade pública. Eles estão escolhendo entre cursos em universidades privadas aqui ou fora do Brasil. E, mesmo assim, a gente já tem uma agenda ideológica dentro dessas universidades em todos os setores. Eu digo, os menos ruins são as exatas, né? As engenharias, né? Porque esses têm menos, como é que diz, contaminação. Agora, na área de humanas, é praticamente impossível, né? A gente precisa realmente entender onde vamos colocar os nossos filhos, porque, com certeza, o que era a solução na tua época, frequentar uma universidade federal, hoje é um grande perigo. Oi, gente. Passando aqui para denunciar um fato extremamente grave que aconteceu nesse carnaval. Vocês devem ter visto, teve uma série de ações da Frente Nacional de Lutas, de Sem Terras, lutando por terra no Mato Grosso do Sul, em São Paulo. E em alguns lugares, como em Japorã, Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, em regiões do Pontal da Paranapanema, em São Paulo, os trabalhadores sem terra foram expulsos das terras por milícias montadas por fazendeiros, muitos deles bolsonaristas, jagunços que se organizaram para tirar na marra os trabalhadores sem terra que estavam ali lutando por terra, lutando por reforma. Muitas vezes em terras que estão totalmente largadas, abandonadas, sem nenhuma função social, e estavam lá fazendo essa batalha. Então, toda a minha solidariedade à militância da Frente Nacional de Luta, aos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, e nós vamos acompanhar esse caso para denunciar que é um absurdo a organização de milícias do campo no Brasil. Absurdo é você, Guilherme Boulos. Absurdo é nós termos um deputado federal como o senhor na Câmara dos Deputados, no Parlamento, falando, defendendo o crime, defendendo invasão de propriedade privada. Esse é o absurdo, Guilherme Boulos. A hipocrisia, ela é absurda, né? A gente está vendo aqui o que interessa a essas pessoas sem terra, as verdadeiramente sem terra, aquelas que querem trabalhar na terra e não têm terra. O que vale para elas é o título de propriedade da terra. Então, a gente viu no governo Bolsonaro praticamente nenhuma invasão de fazenda, praticamente nenhuma, foram menos de 10, e tivemos quase 500 mil de títulos de propriedade expedidos. Então, quer dizer, eles mantêm essas pessoas. Eu encontro, de vez em quando, uns militantes aí, universitários de bonezinho do MST, passeando, aí, fazendo turismo. Eu quase roubei um boné esses dias, disse que eu ia roubar o boné, botar na minha cabeça, quando ele viesse reclamar, eu ia dizer que eu era do movimento do sem boné. E aí achei que eu podia pegar o dele. Mas é mais ou menos isso, né? Então, a gente precisa ter uma ideia de que tudo isso é só uma hipocrisia. O Boulos, como bem foi dito, é um filhinho de papai, que sempre nasceu rico, já está com seus quase 40 anos, nunca trabalhou, passa o tempo todo nesses movimentos, liderando movimentos que a gente viu naquele incêndio, que não são tão sociais assim, né? Que tem pessoas que ganham lá com essas invasões. Não sei se vocês recordam, aquele prédio que pegou fogo em São Paulo, fazia parte desse movimento aí do seu Boulos. E agora ele está sendo treinado, media training, aí para ficar mais simpático, para ser talvez o prefeito de São Paulo, Deus livre São Paulo dessa desgraça. Né? Então, assim, a gente precisa ter muita cautela nisso, porque o que vale realmente para o pessoal do campo é a titulação. Então, invadir e deixar o camarada escravo era a ideia deles. Aí eu recebo a terra lá, sei lá, 10 hectares, 20 hectares, mas ela não é minha, porque eu não tenho título. Então, eu não consigo fazer um empréstimo para construir a minha casinha, para promover, para comprar um trator, para comprar o fertilizante, para botar esses meus hectares aí para produzir. Essa é a ideia do MST. É um movimento
terrorista, que nada tem a ver com, vamos usar terras improdutivas, até porque eles só invadem terras produtivas, e não tem outra coisa que se fazer alguém que invade a sua terra do que proteger o seu patrimônio. Então, eu acho que não tem milícia nenhuma envolvida, e aí eles não saem do palanque, tudo agora é bolsonarista. Pô, se tudo fosse bolsonarista, a gente já ganha uma eleição. É verdade. Então, que se conversa aí, sabe que a pessoa proprietária de terra ela é bolsonarista, é sinal que ela é uma pessoa inteligente, porque o Bolsonaro promoveu a maior aumento da nossa capacidade agrícola em anos. Nós estamos recorde de grãos, recorde de produtividade, isso tudo com muito pouco recurso, bem colocado pelo governo Bolsonaro. Dinheiro esse que o Lula agora tira do campo. Ele quer fazer a justiça agrária e bota lá nos blocos de carnaval. Vamos lembrar que são 10 bilhões para a cultura e são 1,5 bilhão para o agro. Então, entre pão e circo, venceu o circo. Elise Matsunaga vira motorista de Uber após 10 anos do esquartejamento do marido. Eu ia ficar bem incomodada de pegar um aplicativo que tivesse uma pessoa assim que nem ela dirigindo. Eu ia me sentir insegura, né? Então, eu não sei, a gente deveria até saber qual é o aplicativo que não pede assim os antecedentes criminais das pessoas, porque eu acho bem difícil, porque essa pessoa beira quase uma psicopatia, né? Então, isso pode acontecer em qualquer outra circunstância. E 10 anos de cadeia para um crime desses, só no Brasil, né, gente? Vamos falar sério. Eu acho que em nenhum outro lugar do mundo você tem um crime desse tamanho com 10 anos de pena. Isso não existe. Isso não existiria, eu acho que em lugar nenhum, assim, salvo essa leniência com o banditismo que vem desse ativismo judicial, dessa coisa aí, dessa agenda aí de que o bandido é o pobrezinho, o coitadinho. Isso aí realmente só atrapalha o nosso país a andar para frente. Mas olha, voltando ao assunto aqui, abre aspas, olha o que disse o presidente sobre a fala da Zambelli ao jornal Folha de São Paulo. Abre aspas, não discuti o assunto dessa notícia com ninguém. Eu não li essa entrevista, nem vou ler, fecha aspas, disse o presidente Bolsonaro. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pontuar é a fake news da Mônica Bergamo, dizendo que o Bolsonaro tinha reclamado da fala, porque isso sim não foi, assim, uma verdade, né? Então, ele nem leu, quanto mais criticar. Então, a primeira matéria mentirosa que tem aí veio da própria Folha e da Mônica Bergamo, que deu uma nota baseada na cabeça dela. Deve ter lido a matéria e concluído que o Bolsonaro não gostou e publicou na primeira página. Eu acho que assim, eu não vi nada demais, eu estou com a Vanessa no que ela falou. Ela falou o que nós estamos falando, né? A direita, como ela, nas redes sociais, passamos aí 4 anos defendendo o governo Bolsonaro e agora vamos passar 4 anos criticando o governo Lula. É uma coisa mais ou menos esperada, né? Que se fizesse. Ela não vai ficar defendendo, né, agora o Bolsonaro. Acho que de tudo que aconteceu nesse episódio da Carla Zambelli, o lamentável mesmo foi nas vésperas da eleição, aquele rolo em que ela se meteu ali apontando a arma no meio da rua. Eu acho que aquilo, eu pelo menos conheço várias pessoas que inclusive deixaram de votar no presidente, porque ele apoia esse tipo de coisa, ou essa mulher que apoia ele e tal. Pegou mal aquilo, não foi bom para a imagem dela e muito menos foi bom para a imagem do presidente. Mas eu acho que a matéria em si, eu também não vi nada demais, eu estou com a Vanessa, acho que ela não traiu ninguém, acho que ela falou uma coisa que é lógica. Se esperava naquele momento que o Bolsonaro assumisse um protagonismo, né, e que ele não quis assumir. Hoje eu acho que ele fez muito bem, porque ele não tinha como assumir nenhum protagonismo se ele não tinha respaldo, é a questão da bravata, não adianta eu entrar se eu não sei para onde eu vou sair. Né? E aí ficou, né, ela saiu louca, foi para a corte interamericana, não sei o quê, fez o que fez. No final também não conseguiu grandes coisas, né? Até agora, pelo menos. Mas eu não vejo essa matéria ruim. Eu acho que a Carla Zambelli ela teve lá quase 1 milhão de votos em São Paulo. É uma deputada federal importante para a direita e nós precisamos entender, sim, eu falei aqui já, que nós vamos ter que organizar a direita no Brasil independente do ex-presidente Bolsonaro. Ele sempre será uma super liderança, talvez a maior que o Brasil já teve, não existe, né, nenhum fenômeno de popularidade como o presidente até hoje. Mas eu acredito que nós precisamos nos separar um pouco disso agora, né, porque agora o presidente Bolsonaro, infelizmente, não tem mandato e o que ele pode fazer
para nós da direita é nos orientar, e ele tem que ser um grande orientador desse trabalho, e eu acho que ele está se preparando para fazer isso. Então, eu também não vi nada demais na fala da Carla Zambelli. Grave aí mesmo só a fake news da Mônica Bergamo, sempre com o objetivo de causar algum desgaste entre o presidente e a sua base. Não saem do palanque, né? Que coisa desagradável. O Boulos não sai do palanque. A gente viu ele falando que os fazendeiros são bolsonaristas. Agora, essa Mônica Bergamo também, tentando jogar um contra o outro. Eles saiam do palanque, mostrem aí qual é o projeto de país que vocês fizeram ganhar a eleição. Cadê o projeto de país que nós vamos chegar? Todos estão dizendo que a inflação no Brasil vai escalonar até 2026. Então, qual é o projeto de país, afinal de contas? Então, a dona Mônica Bergamo, de assessora do Lula, né, atacando sempre o Bolsonaro, é que é muito grave ainda ter um espaço, né, na mídia consórcio assim, para vender uma fake news assim, da sua própria cabeça. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, declarou oficialmente que o projeto piloto do Real Digital vai começar já e que deverá ter interação com o Pix, sistema de pagamento digital do Banco Central. As declarações foram feitas durante uma apresentação do BTG Pactual CEO Conference. Segundo ele, abre aspas, bancos começarão a ter mais digitalização nos seus balanços, fecha aspas. O real digital é uma moeda alternativa com o mesmo valor do dinheiro tradicional. A diferença é que não pode ser convertida em cédulas. Esse dinheiro é formado por códigos digitais unicamente que indicam o seu valor. Mesma coisa do Bitcoin. Eu acho que isso é inevitável, né? É uma coisa que veio com a tecnologia e todos os bancos centrais no mundo vão adotar isso. Já estão falando de adotar isso nos Estados Unidos. Na Inglaterra tem até data para implantar a moeda digital. Então, isso nós não vamos fugir, como não fugimos, né, de abandonar o padrão ouro no século passado, porque não dava mais para fazer transações em ouro e nem tinha ouro suficiente para bancar a economia toda do Brasil. Então, as nossas moedas já são meio sem lastro, de alguma forma, elas são um código, né? Cada uma tem um númerozinho lá de cédula. Com o advento do Pix, o dinheiro em espécie passou a ser muito menos utilizado em todo o Brasil. Dizem que a redução é de quase, sei lá, 70% da quantidade de dinheiro em circulação. O dinheiro em circulação, em cédula, ele é também caro para a nossa sociedade, porque tem que imprimir, tem que distribuir, tem uma quantidade durante o tempo que perde a validade, que fica muito velha e tal. Então, a moeda em papel, ela vai sendo gradativamente substituída por essa moeda digital, né? A diferença sobre essas BTCs, como disse o Timóteo, é que elas são privadas, então elas são sigilosas. Eu consigo ter o meu patrimônio e ele está salvaguardado comigo, nenhum governo precisa ter acesso a ele. É por isso que algumas pessoas acham, inclusive, que ela vai desaparecer com o excesso de controle. Enfim, é uma coisa da modernidade, né? Não dá para a gente entrar agora numa situação digitalizada como está o mundo e achar que a gente vai ter papel. Eu não tenho moeda em papel na minha carteira, sei lá, nunca tenho. Nunca tenho. Eu tenho até pena do rapaz que me pede ali no sinal, porque eu não tenho, mas não tenho mesmo, porque a gente também se acostumou a não usar o papel moeda. Então, assim, essa questão aí porque, na verdade, o que vai acontecer quando ele distribuir o real digital, ele vai parar de imprimir tanta cédula. E vai fazer a gente, no fundo, economizar dinheiro, porque as cédulas têm que ir para todos os estados, são distribuídas de avião, são caras, tem esquemas fortes de segurança para distribuir elas. Na verdade, é mais problemático, né? Os assaltos e tudo isso. Então, tem essa função de controle, eu nem diria de controle, mas mais de cidadania, né? Porque o que a gente via antes do Pix, e é isso que eu chamo a atenção, é que nós tínhamos uma exclusão bancária. Né? Então, se fala tanto de inclusão, acho que a maior inclusão que a gente fez no último governo foi a inclusão bancária. Nós incluímos, através do Pix e dos bancos digitais, pessoas que não tinham nenhum acesso a ter uma conta corrente. Né? Imagina quanto que os bancos economizaram em não ter talão de cheque. Eu não sei mais preencher um talão de cheque. Nos Estados Unidos ainda tem talão de cheque, é uma coisa comum. Você manda um cheque de um lugar para o outro, até bem mais burocrático que nós. E nós, desde a pandemia, o Brasil, desde a pandemia, tem sido um gigante digital aí, trazendo
dizem quase 15 milhões de brasileiros para o sistema bancário, pessoas que não tinham conta, porque era caro ter uma conta, tinha que ter vários comprovantes de residência. Quantas pessoas no Brasil não têm hoje sequer um comprovante de residência, porque moram em invasões, moram em lugares que não estão legalmente, e essas pessoas todas hoje podem ter uma conta bancária, normalmente têm o celular e podem fazer isso. Então, tem uma função de controle, mas também tem uma função importante na economia, que é da agilidade. Não dá mais no futuro para a gente... Você vai para outro país, quem vai viajar para outro país, a gente compra um cartão com a moeda para não ter que levar a moeda na mão, porque tem medo de ser roubado e tudo isso. Então, eu acho que é uma tendência mundial e o Brasil está afinado com essa tendência aí. O que vai acontecer no futuro com os bancos centrais, aí é outra questão, né? É uma situação. CPMI, né? Faltam 15 assinaturas. Só temos 2 baianos. Cadê? A Zambelli postou aqui que faltam 11. Faltam 11. Quantos baianos tem ali na Pois lista? é, segundo o Alden, diz que falta que tem 3 baianos. Eu perguntei aqui para ele. Quais são os baianos? Eu quero Eu sei os quem nomes. são. Eu sei que é o Alden, O Alden eu sei. é a Roberta Roma. Roberta e o assinou também. Assinou? Assinou. Ah, E esse o é que eu queria saber. terceiro, eu não sei quem é. Mas eu sei que nós temos que cobrar Eu aqui acho de que é algumas pessoas que dizem ser Será? de centro, tranquilas. Então, eu quero saber aí do seu Arthur Maia, quero saber do Paulo Aze, quero saber do Márcio Marinho, do Alex Todos os Santana. baianos, só 3 assinaram, tá? Só 3 assinaram. 3 eu acho que assinaram. foi Roberta, Capitão Alden e deve ter sido Arthur Maia. O Arthur é muito ligado a essas pautas. Eu não sei, eu cobrei o Arthur Maia, Eu já tinha acho que ele cobrado assinou. ele. Não sei se Cobrei foi o João Paulo também. Aze Deve também, ter sido o Arthur Márcio Marinho, o Alex Santana. São pessoas que nem obrigam. Aníbal Teixeira, não é isso? Ou eu errei o nome dele? Esqueci. Ele postou na rede social Essas dele pessoas aqui. aí têm o dever de pedir justiça, porque isso que está acontecendo é que nós temos 900 presos políticos injustamente presos, enquanto quem fez o vandalismo está solto. E é isso que nós precisamos fazer, restaurar a paz no Brasil. Para restaurar a paz no Brasil, nós precisamos saber exatamente o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Com a volta de impostos federais, gasolina deve subir 68 centavos por litro. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, ABICOM, calcula que o preço da gasolina ao consumidor poderá subir 68 centavos por litro a partir do dia 1º de março, quando termina o prazo de desoneração tributária sobre os combustíveis que entrou em vigor no ano passado. Vocês sabem que foi prorrogada pelo Lula por 2 meses. Esse assunto deve estar em pauta na reunião desta quinta, já foi ontem, entre o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e o presidente Lula. A gente continua sem ver o plano econômico desse governo, desse desgoverno, como queiram chamar. Até agora, a gente sabe que perdemos a âncora fiscal. Desculpa aqui, gente. E por perdermos a âncora fiscal, o Brasil não vai ter mais como controlar a conta pública, o que significa que a inflação vai escalonar. O que significa esse imposto aí, agora que era cobrado? Um governo eficiente é que nem uma família eficiente. A mulher ganha, o marido ganha, eles gastam, dentro do que eles ganham, sobra um pouquinho, investem, podem investir em alguma coisa. Um governo funciona igual. Então, se o nosso governo gasta mais, 37 ministérios, 100 bilhões de extra e assim vai, gasta mais do que arrecada, e a gente vê que a atividade econômica está retraindo, então vai arrecadar ainda menos, o que vai acontecer? Ele vai se endividar. Quando se endividar, tenho falado isso, vai aumentar todas as coisas. Então, quando eu não me endivido, e a gente fez um superávit fiscal na casa de 1,5%, em 2022, precisaria fazer um superávit fiscal de 2,2% para não perder a meta de inflação. Já não vamos fazer, já estão revendo esse número para baixo. Então, nós vamos acabar fazendo um déficit fiscal. E aí o governo precisa achar dinheiro de qualquer lugar. Então, o primeiro lugar onde ele foi buscar dinheiro, na gasolina, daqui a pouco é no seu salário. E quando eles não conseguirem mais fazer isso via imposto, vão fazer via inflação, que é o imposto mais caro que tem, porque esse pega todo mundo de forma igual. Então, a gente está vendo aí as previsões de economistas aí, dizem que até o final de 26, que isso até o final desse governo, a inflação no Brasil só vai subir. E isso vai pressionar muito a inflação para cima.
esse aumento da gasolina ele impacta quase todos os setores da economia, então a gente vai começar a ver a inflação escalonar aí nos próximos meses, a crise se agravar. A gente já está vendo uma crise forte no comércio, já tem várias empresas aí dando sinal de que não estão muito bem, principalmente no varejo. E aí o que eu queria chamar a atenção para vocês aí é uma informação sobre esse número do varejo que me deixa assim assustada, né? Estão falando aí, a gente falou de 20 bi das americanas de prejuízo, está falando em 500 milhões de prejuízo agora na Marisa, está falando aí de crise grande com a Tokstok, que é do nosso segmento aqui de casa e decoração. E agora eu pergunto, a Havan pagou o 14º salário, deu 60 milhões de distribuição de lucro entre os seus funcionários. É estranho, não é, Timóteo? Então, será que é uma questão do nosso mercado ou uma questão dos nossos empresários, né? Porque fica a dúvida, né? A Havan declarou agora que vai pagar 60 milhões de distribuição de lucro entre seus quase 20 mil funcionários. E a gente não viu mais nenhuma empresa de varejo com essa performance. MST sobe o tom com Lula e fala em sinal amarelo. Ih, rapaz, fogo no parquinho da esquerda. O João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do MST, movimento... Desculpa, eu me recuso a chamá-los de trabalhadores. Ele escreveu nas redes sociais uma mensagem criticando a demora do Lula para escolher a direção do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e subiu o tom com o petista. Eu acho que ele está negociando, né? Está negociando esse cargo aí, porque sabe que é um cargo difícil, vai ter que, se botar uma pessoa muito radical, vai ter problema com o agro, então vai ter que tentar colocar um... Acho que ele está ainda politicamente tentando estruturar. O cara do MST já deve ter percebido que tem essa costura, não deve ter gostado, queria esse ponto de poder para ele, afinal de contas é exatamente o INCRA quem dá os certificados de terra, e a gente falou antes, não tem interesse nenhum do Movimento Sem Terra em certificar as pessoas da posse da sua terra, então se ele toma posse do INCRA, ele domina esse processo, quer dizer, ele não certifica ninguém e deixa todas as pessoas escravizadas aí em torno do movimento. Esse é o objetivo. Até agora, não chegaram no nome de consenso, porque eu acho que o nome que deram antes não agradou nenhum lado nem o outro, e aí vai ter que distribuir em algum outro. A vantagem é que, quando eles negociam esses cargos todos, e a esquerda, e a gente fica horrorizada, né, vendo gente aí envolvida em milhares de coisas, em falcatruas, gente até condenada, com habeas corpus preventivo, sendo ministro e tal, ministro com pastas gordas, né, com bastante recurso, a gente fica meio apavorado. Agora, eu acho que assim, tem uma coisa que a esquerda é imbatível, viu, gente? É na incompetência. Mesmo estando no poder, mesmo estando sentado, mesmo estando com a caneta BIC na mão, eles não têm competência para estabelecer projetos de longo prazo. Eles são especialistas só em destruir e parar processos. Eles não sabem criatividade para criar processos novos. Isso é uma incapacidade da esquerda. Eu não sei se doutrinária, né, se não é para fazer acontecer, se o objetivo é mesmo parar e tal. Talvez não seja bem assim, porque você vê, os comunistas chineses são bem eficientes até, né, constroem prédios, metrôs, tá? E aqui é uma incompetência danada, né, que Tupiniquim, né, está mais preocupado no seu quinhão ali da coisa do que exatamente se o processo vai ajudar o benefício vai ajudar a sociedade ou não, quer dizer... Então, assim, eles ficam aí brigando e ficam nessa briga aí de cargo, disputando cargo, e o que a gente tem visto aí é um desfile de incompetência. O Gedel Vieira Lima disse nesta quinta que o senador Wagner, líder do governo do Lula, no Senado, deve ser ouvido sempre pelas forças políticas que comandam a Bahia. Para quem não sabe, Jacques Wagner afirmou ser contra a indicação da Aline Peixoto ao TCM. Mas parece que esse negócio de encostar a mulher de ministro nos TCUs, né, nos tribunais, virou moda. Não é só aqui na Bahia, tem outros estados, em Minas, em outras mulheres de outros ministros que também estão sendo indicados para os seus tribunais. Eu fiquei pensando nisso, né? Até as pessoas, até apoiadores do Lula, indignados aí com essas nomeações de esposas de ministros.
Será que porque se eles caírem, os ministros, as esposas continuam com salário, já que o cargo é vitalício? Deve ser Cargo isso. vitalício. Com certeza. Porque, assim, não faz sentido que a gente está chamando a atenção do caso da mulher do Rui Costa, mas, assim, esse é o nosso caso regional, mas que isso está se espalhando aí pelo Brasil, que tem várias aí esposas sem qualificação. Vou repetir o que a Vanessa falou, porque qualificação é o que menos interessa. O que interessa é encostar os companheiros, mesmo que seja a esposa, num cargo vitalício, com um salário vitalício, porque caso eles percam o poder, isso eles não vão perder. Para mim, esse é o objetivo, né, principal. Cuidar das contas dos municípios, ter eficiência, isso é secundário. O importante é dar o empreguinho vitalício para os companheiros. Já não posso dar para o companheiro porque ele é ministro, eu dou para a mulher dele, a minha contrapartida. Se ele cair de ministro, a mulher continua porque o cargo é vitalício. Isso, para mim, é negociação política. Não tem outra coisa disso. E o Gedel, pelo amor de Deus, né? O Gedel já pulou dentro desse barco, tá com esse governo até a última, não vai dar para trás, né? Lógico. Então, assim, não dá para esperar que o Gedel vai ter qualquer posição de antagonismo a esse governo. Isso não vai acontecer. Ele é parte das coisas, né? E esse negócio aí da ex-primeira-dama da Bahia está recorrente, vai acontecer em vários outros estados também. Agora, eu não vou entrar nesse mérito aqui estadual, mas a gente estava falando do aumento da gasolina, então olha como é que a imprensa é cretina. Olha a matéria, Miriam Leitão, cobrar imposto da gasolina é o melhor do ponto de vista social, fiscal e ambiental. Bem, desculpa da esquerda. Drogas, né? Assim, aí fica tentando, assim, o consórcio de mídia, do ponto de vista das matérias econômicas, passou os últimos 4 anos dizendo que estava muito bom, mas podia estar melhor. Estava muito isso, mas aquilo. Agora sim, né? Tem que pegar uma notícia ruim, que é o aumento da gasolina, que você vai pagar, que eu vou pagar, que todo mundo vai pagar, que vai pressionar a inflação, que vai atrapalhar o Brasil, e dizer que isso é o melhor. É o melhor. É o melhor para quem, querida? É melhor para um governo gastador que precisa arrumar emprego até para mulher de aliado? É isso, do ponto de vista fiscal, claro, vai dar mais dinheiro para empregar mais gente, para ter mais ministério, para fazer menos coisas. Isso que é verdade, porque a gente paga mais caro por um serviço pior. Então, esse desgoverno tem sido isso, tem sido um desgoverno mais caro que presta um serviço pior para a população. Então, aí vem a dona Miriam Leitão, né, economista de Araque, né, guerrilheira, para dizer para a gente que isso é melhor do ponto de vista social, fiscal e ambiental. Ambiental deve ser na lógica, porque se é mais caro a gasolina, gasta menos, menos CO2. Deve ser essa lógica do ambiental, né, porque não tem outra lógica. Então, assim, olha como é que o consórcio quer confundir o cidadão, a população. O consórcio é criminoso, isso aqui é criminoso. Isso é uma notícia criminosa, além de mentirosa, é criminosa. É isso aí, gente, são 10h49, eu tenho que encerrar o programa. Hoje é sexta-feira, graças a Deus. E gostaria de agradecer você, meu querido ouvinte, pela audiência. Tati Mandelli, muito obrigado, até semana que vem. Não sei se você estará aqui na Brado semana que vem, mas estaremos aqui em mais um Brado Jornal. Muito obrigado, excelentes comentários. Obrigada, Timóteo. Semana que vem eu estou viajando. Não sei se vou conseguir entrar online ou não, mas, se não, na outra semana eu estou com vocês. Um abração aí para todo mundo.